Família, um projeto de Deus. Família, um projeto de Deus. A sua família, minha família, a família daqueles que servem ao Senhor, daqueles que estão debaixo daquela promessa que o Senhor nos trouxe de alcançar, de salvar, de abençoar a nós e também a nossa família, a nossa casa. Família, o Projeto de Deus está começando aqui agora, mais um conteúdo produzido pela Igreja Cristã Maranata, pelo Sistema de Comunicação da Igreja Cristã Maranata, que está sendo colocado hoje, sexta-feira, um dia de muitos conteúdos voltados para a família, organização e método, família e Projeto de Deus, daqui a pouquinho culto no lar, você ainda tem o programa Anunciando o Evangelho Eterno e, mais tarde, um pouquinho lá pelas 11 horas da noite, Serenata Manaim. Aliás, você já experimentou compartilhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata com a sua família? Seus parentes mais distantes, que moram em outras cidades, ou até na mesma cidade, alguns até no exterior. Você já experimentou compartilhar? Falou assim, assiste esse programa, olha que coisa boa, que palavra que está sendo trazida. É muito bom para a família. Começa agora o programa Família, um projeto de Deus. E você vê aqui os pastores que estamos presentes hoje a essa edição do programa Família, Projeto de Deus. Pastor Luiz Fernando Pita, paz do Senhor. Paz do Senhor, Josias. Paz do Senhor, irmãos. Pastor Wallace Rosete, a paz do Senhor Jesus. Companheiros, a paz dos seus irmãos que nos assistem. Pastor Fernando Almeida, a paz do Senhor. Paz do Senhor aos nossos irmãos e amigos que participam conosco. Aproveitando, pastor Fernando Almeida, eu vou pedir que ele leia o texto que vai conduzir-nos no programa de hoje. Aliás, você sabe, esse programa ele sempre traz direcionamento bíblico, doutrinário, experiências de famílias da Bíblia e que nos servem como referência para a nossa experiência com o Senhor. Então, pastor Fernando Almeida, qual o texto e qual a contextualização do que vamos abordar hoje? Bem, o texto que nós vamos ler está em Gênesis, no capítulo 12, nós vamos ler o verso 3, que nos diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então essa aqui é uma promessa que o Senhor fez a Abraão. Ele ainda não se chamava Abraão, ele chamava Abrão, e quando o Senhor se revelou a ele. Então, esta promessa diz respeito a todas as famílias que viriam após ele, todas as famílias da terra, né? Na carta aos Gálatas, a palavra do Senhor diz que todos os que são da fé são filhos de Abraão. Abraão, quando o Senhor se revelou a ele, ele creu. Ele creu e ele começou a atender aquilo que o Senhor queria para a vida dele, né? Então, essa fé que veio da eternidade, né, que alcançou Abraão quando ele aceitou, né, esse chamado de Deus e, na sua vida, colocando em prática aquilo que o Senhor revelava, mostrava, queria da vida dele, essa herança, que é essa fé, ela foi transmitida, né? E as famílias da terra seriam abençoadas por causa dele, né? Então, eu acho que só para nós darmos o início aqui, é falar desta herança que Abraão recebeu e que ele transmitiu sendo obediente àquilo que o Senhor tinha na vida dele. Glória a Jesus. Para a vida dele, né? Eu queria nesse contexto que o Fernando abordou aqui, chamar a atenção para um aspecto na vida de Abraão, é que Deus foi conduzindo o homem ao longo do início da história, né, da civilização, Adão, né, depois Abel, Caim, e a sequência daquilo que foi vivido, Noé. Mas para Abraão, Deus revela o projeto. Deus revela que havia um projeto, né? E isso acontece quando ele exatamente
faz aquela promessa que farei de ti uma grande nação, essa nação será como as estrelas no céu, como as areias na praia do mar. E aqui nós vemos que são duas vertentes dessa promessa, né? Que você falou, em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Quer dizer, serão as famílias que viverem esse projeto serão abençoadas, que são exatamente a igreja, o Israel espiritual e o Israel político, o Israel histórico também. Mas como é que e aí eu passo para o pastor Fernando Pita aqui, como é que é essa experiência de receber e transmitir a herança? Quer dizer, quais os sinais na vida de Abraão que mostraram que realmente esse encontro dele com Deus gerou uma transformação de vida, né? E como que essa transformação de vida foi fazendo com que ele vivesse o projeto? Há uma expressão na Bíblia que fala do crente Abraão, né? A única coisa que Abraão tinha foi fé na palavra do Senhor. Se eu fosse, na minha profissão, eu sou engenheiro, se eu tiver de construir uma coisa, eu procuro os elementos mais fáceis para mim construir. O Senhor fez o contrário. O Senhor pegou o elemento mais difícil. O Senhor podia pegar um homem fértil, uma mulher fértil, um casal jovem. Não é assim que faríamos, né? Pega um casal jovem, fértil, deles eu vou fazer ali uma família enorme, vários filhos que vão ter vários filhos, né? Mas o Senhor não fez isso. O Senhor pegou um homem idoso, porque quando o Senhor falou a primeira vez com Abraão, ele tinha 75 anos. E quando o Senhor concedeu o filho, né, Isaac, ele tinha 100 anos, 99, foi quando Sara ali ficou grávida, nasceu mais adiante. Então, o Senhor fez tudo difícil ao homem, mas aquilo que é impossível ao homem, para Deus, é maravilhoso. E o Senhor, então, pegou para que ninguém dissesse, né, eu ajudei o Senhor. Há uma expressão da Bíblia, me fala o versículo, mas para que ninguém diga, não, o Senhor fez porque eu ajudei ele. O Senhor não precisa da nossa ajuda para nada. Pela sua palavra, ele faz todas as coisas. Então, ele pega Abraão, um homem idoso, e faz toda a sua obra. E o detalhe é a fé. Abraão, ele é um crente. Como a igreja, nós não temos direito à herança. A promessa vem depois de Abraão. Então, Paulo faz até essa ligação, o Wallace ali está ansioso para falar, porque o assunto é palpitante, né, Wallace? Porque nós vemos que o maior exemplo de que a família é um projeto de Deus está na vida de Abraão, e o texto que o Fernando leu, em ti serão benditas todas as famílias. Por quê? Porque em Cristo Jesus, que descende direto de Abraão, o Senhor Jesus, nós temos uma bênção maravilhosa quando Paulo fala para o carcereiro lá de Filipe, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, as coisas se encaixam de uma forma especial e maravilhosa. Mas eu vou deixar o Wallace falar. Fala um pouco, Wallace, porque é maravilhoso falar dessa bênção. Não, eu tô aqui alegre, né? Porque isso chegou a nós, né? Todas as famílias, chegou até nós. E o Fernando mencionou um texto que é maravilhoso, né? Que ele fala, os que são da fé são filhos de Abraão. Isso. No verso ele assim, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé, né? Os gentios, né? Nós, né? Porque é através de Jesus Cristo, né? Anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas de ti. E ele faz menção de sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Exatamente. Então, é extraordinário mesmo esse contexto da família, né? Por isso que eu estava aqui alegre, porque Deus já tinha previsto o que tem acontecido conosco lá no início. Lá no início, o senhor já estava vendo a família Rocha, a família Alberto, a família Pita, a família Rossetti. O senhor já estava vendo as nossas famílias, porque é a fé profética. Isso. Né? Aquilo que vem do Senhor não é gerado pelo fazer força, não é fingida, como nós falamos no programa passado. Não é uma fé fingida. Não é uma fé fingida, é uma fé que parte de geração a geração. Né? Então, a atitude ali
de Abraão em aceitar esse desafio, como o pastor Pita bem colocou, não era fácil, Não. né? Mas essa atitude traz para nós essa herança gloriosa, né? Da família. E Rossetti, me permita aqui, hoje nós viajamos pelo mundo com muita facilidade, né? A família Rossetti, o sobrenome é italiano, o próprio Pita também é italiano, europeu. Nós temos os Almeidas, nós temos os Rocha. Rocha deve ser cristão novo, né? As pessoas Nós somos brasileiros mesmo, né? Não, mas eu quero dizer assim, para nós, português, o que eu quero dizer, há um suporte de leis. Você vai para um país, mesmo que seja um país que não seja o seu, você tem uma certa proteção legal. Mas naquele tempo não existia isso. Quem dava proteção eram os parentes. Por isso que você, ou dizendo, as pessoas que nasciam em uma região, ele procurava ficar naquela região, porque não tinha polícia, não tinha guarda de trânsito, não tinha nada disso. Quem dava proteção eram os membros da família. À medida que crescesse a família, muitas famílias se tornaram realmente, depois algumas nações, como foi o caso de Israel. Mas o detalhe é que Abraão creu, mesmo saindo de uma zona de conforto, que era o local que ele estava. Isso. Aqui, pronto, vou aproveitar esse gancho que você deixou aqui, Pita, para dizer o seguinte. Aparentemente, há um contrassenso, porque nós estamos falando de família, nós estamos falando da bênção do Senhor, mas havia um critério, havia uma condicionante. Sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Isso antecede a promessa. Né? Isso vem como uma condicionante. A primeira coisa que o senhor falou para Abraão foi para que ele viva a promessa. Exatamente. E aí, como é que a gente explica para os nossos irmãos esse contrassenso? No verso 4 diz assim: assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Então, eu acho que a grande evidência na vida de Abraão foi a obediência, né? A obediência àquilo que Deus requeria dele, né? Então, essa condicionante, né? As famílias da terra foram abençoadas, né? Jesus nasceu da descendência de Abraão porque ele fez conforme o Senhor lhe tinha dito. E o pastor Pita falou né, um homem de 75 anos... Quando ele ouviu essa palavra. Uma esposa 10 anos mais nova, ela tinha estéril, 65 anos. estéril, né? E tanto que quando o Senhor diz assim, Abraão, eu vou te dar um filho, Sara riu. Como se fosse assim... Não tem como. Ele não está sabendo. Né? Não contaram para ele. Aí você fala assim, Abraão, por que Sara está rindo? Porventura tem alguma coisa difícil para mim? É a pergunta que o senhor faz a ele. Tem alguma coisa difícil para mim? E detalhe que Sara estava dentro da tenda só ouvindo. Ela não estava sendo vista. O senhor deve ter feito isso até para mostrar a ela que ele tinha poder para gerar, como tinha poder para saber o que ela estava... A onisciência do Senhor. Às vezes, na nossa família, pode ter promessas do Senhor que a gente... não, isso aqui... Muito bom. Isso aqui é impossível, isso aqui não vai acontecer, isso aqui não tem como acontecer. Esse milagre não vai Esse milagre não vai porque está tudo seguindo para essa direção. A promessa está mostrando para essa, né? Porventura, alguma coisa difícil para mim, Abraão? E, Fernando, eu gostaria de comentar, antes do programa iniciar, nós estávamos conversando, né, sobre um detalhe, que ele saiu da terra, mas ele levou um tempinho para sair da parentela, porque ele levou Ló junto com ele. E Ló era sobrinho e ele tinha uma certa responsabilidade, né, com a família, ele não pôde deixar Ló. Então, ele saiu da terra, mas não saiu da parentela. E a promessa do Senhor, que o Senhor confirma no capítulo 13 de Gênesis, só depois que Ló se afastou dele. Ló prosperou e resolveu se afastar, aí se afastou. A partir disso,
que o Senhor voltou, está no capítulo 13 ali, o Senhor voltou a consolar o coração dele e a promessa do Senhor avançou. E depois muda o nome dele, Muda o nome dele, de Abrão para Abrão. E eu queria comentar, nós falamos de fé, mas há 4 elementos na bênção que o Senhor deu ao crente Abraão, que são os mesmos elementos que o Senhor dá nas nossas vidas, quando nós andamos na presença do Senhor, através da comunhão e da salvação em Cristo Jesus. Primeiro elemento, comunhão com Deus. Abraão, à medida que caminhava, o sacrifício de Jesus foi 2000 anos depois, mas à medida que ele caminhava, ele ia construindo altares e sacrificando ao Senhor. Então, ele nunca perdeu essa comunhão com Deus. Então, esse elemento é maravilhoso. Um segundo elemento é ouvir a voz do Senhor, não só a comunhão. A comunhão é boa, maravilhosa, e inicia todas as coisas, mas ele ouvia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. É o lema que nós estamos vivendo. Quer dizer, o crente Abraão viveu essa experiência também, quem tem ouvido para ouvir. O terceiro é obedecer, porque no momento que você ouve, o Senhor fala, aí obedece. Quem não ouve, não obedece, porque não sabe o que Deus está falando. Mas à medida que na comunhão o Senhor fala, aí nós obedecemos. E o quarto elemento é a fé, porque não é só o obedecer, é obedecer crendo que o Senhor é poderoso para nos dar essa bênção. Esses 4 elementos são os 4 elementos que hoje sustentam as nossas vidas na igreja em Cristo Jesus. A igreja que vai subir, a noiva, ela tem esses 4 elementos. E a nossa família tende a estar suportada nesses 4 elementos maravilhosos. Glória a Jesus. Muito bom. Nesse contexto do desligamento de Abraão da sua terra para viver essas experiências, a gente vê que há um aspecto humano, social. Deixar a parentela ali era deixar a cultura, deixar a identidade antiga. É muito comum a gente ver na palavra, inclusive, que sempre se fazia uma associação do filho em relação ao seu pai. Quer dizer, Abraão, filho de Terá, que era uma família influente e tudo mais. Agora, o que nós entendemos aí é que agora é Abraão dependente de Deus. Só. Abraão que vivia pela fé. Abraão que os marcos, quando eu digo marcos, as suas experiências antigas já não exerciam uma influência sobre a vida dele. Ele deixa para trás todas essas coisas para viver o projeto de Deus. E em cima do que você está falando, durante muito tempo, Deus foi conhecido como o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Não é o Deus de Terá, de Abraão, de Isaac e Jacó. O marco foi exatamente em cima de Abraão. Era preciso romper com aquilo que se interpunha entre Abraão e a bênção direta de Deus. Foi muito difícil para ele, não foi fácil. Como é difícil para um homem na carne, um homem no seu esforço particular, na sua capacidade intelectual, no seu esforço, não, porque ele é capaz, ele é obstinado, não tem nada disso, não. É fé mesmo. É uma operação maravilhosa de fé, porque por isso que o homem sem Jesus não consegue viver essa obra. Abraão viveu essa obra porque ele creu. Isso é maravilhoso. Deus. E a palavra fala que foi imputado como justiça. Justiça. Né? Interessante foi que justificado o texto Romanos 4, verso 5, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Né? Então, essa fé salvadora, essa fé que vem de cima, que vem para justificar o homem, e fala de nós, dos ímpios, daqueles que viviam no mundo, que se converte ao Senhor Jesus. Interessante que a fé verdadeira, a fé não fingida, mais uma vez fazendo referência ao programa da semana anterior, ela é uma fé, como dissemos aqui na semana anterior, que tem as obras, que é acompanhada das obras da fé. Ou seja,
A fé sem obras é morta, né, que diz a palavra. Ou seja, a fé sem os sinais da prega fé... o que vive, vive o que prega, exato, e prega o que vive. Se as experiências da fé. O maior sinal da fé na vida de Abraão foi a obediência. A maior evidência de que ele, de fato, tinha uma experiência com o Senhor, alcançou essa fé maravilhosa, viveu essa fé maravilhosa, foi a obediência de Abraão em todos os momentos, em toda a sua jornada. Né? E Josias, nós estávamos aqui comentando, a luta de Abraão pela bênção da sua família. A família de Abraão tinha tudo para dar errado. Uma esposa estéril, uma região inóspita. Mas isso é até um exemplo para nós, quando o Senhor, lá no Novo Testamento, coloca que o homem é o cabeça da igreja, Jesus o homem é a cabeça do lar, né? E Jesus é o nosso cabeça. Às vezes, quando na nossa família nós entramos numa dificuldade, vai aos pés do Senhor, faça o que Abraão fez, vai aos pés do Senhor, vê o que o Senhor quer para o seu lar. Eu vejo hoje tão fácil as pessoas se separarem, não se separa, casa de novo com o outro, mas como se casou às vezes diante de Deus, casou diante do Senhor, casou direitinho, mas se separa com uma facilidade. Abraão é um exemplo, porque ele podia, pela lei, né, pelos costumes locais, quando a esposa era estéril, era permitido o homem ter outra esposa. Isso é muito comum. Até em Israel, na lei mosaica, o Senhor permitiu isso. Mas Abraão não fez isso, não desistiu de Sara. Ele foi à bênção do Senhor, ele foi atrás da bênção de Deus, por amor a Sara, por amor à sua família, uma família que ele nem tinha ainda, só tinha esposa. Que coisa maravilhosa, que exemplo para nós, como família, projeto de Deus, e quando nós cremos no Senhor, a bênção que o Senhor nos dá é algo especial, é muita riqueza de ensino que o Senhor nos dá ali nessa palavra. Glória a Jesus. Bom, a gente está caminhando para o final do programa, o que é sempre uma pena, porque quando a gente trata dos assuntos do Senhor, e de maneira particular, quando se fala em família, nós temos aqui 4 abençoados, né? 4 alvos da bênção do Senhor. Que começou com Abraão, né? Começou com Abraão. 4 na frente da câmera, fora uma equipe que está por trás da câmera aqui, que também participa desse momento. Ou seja, somos todos alcançados por essa bênção. Tá? Abraão uma experiência interessante, simples, né? Mas interessante, no contexto da família, que quando Eliezer vai buscar Rebeca e que eles estão voltando, a Bíblia diz que Isaac saiu ao campo para orar. Essa experiência de sair ao campo para orar... Quem foi que ensinou Isaac? Quem ensinou Isaac a fazer isso? Quem levou a viver a experiência dele? Isaac já era um homem feito, em torno de 40 anos de idade. Ele não precisou mais da mãe, do pai irem levá-lo para orar. Ele foi viver a experiência dele. E a esposa era estéril também, e ele orou e o Senhor abençoou como abençoou o seu pai Abraão. Isso mesmo. Maravilhoso. Porque Deus faz assim, as bênçãos, as boas experiências, os bons testemunhos, a herança que nós transmitimos aos nossos filhos servem como base para que eles vivam experiências ainda mais profundas com o nosso Deus. Queridos, chegamos ao final. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Josias. Paz do Senhor, irmãos. Amém. A gente chega então ao fim de mais uma edição do programa Família e Projeto de Deus. Já fica o convite para a semana que vem, se Deus quiser, nós estarmos juntos mais uma vez com mais um tema para ser trazido aqui. Não esqueça, curta, comente, compartilhe, mande o link desse conteúdo para alguém que você sabe que precisa saber sobre a experiência verdadeira da fé, de obedecer e de viver, de ser alvo dessa bênção que foi falada para Abraão aqui e que foi aqui traduzida de uma forma tão didática, tão simples, para que todos possam entender. Continue com nossa programação. Daqui a pouquinho estará no ar o culto da sexta-feira, o culto no lar. Depois, mais tarde, o programa Anunciando o Evangelho Eterno e às 11 horas, Serenata Manaim. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Família, um projeto de Deus.